Boa noite a todos. Boa noite. A mensagem de hoje está no livro Jesus no Mundo, de Amália Rodrigues, que fala sobre o amor. Vocês já pensaram quanto o amor é importante em nossas vidas? Amor de mãe, de pai, de irmão, de amigo, de vizinho. Tudo está em volta do maior sentimento, que é o amor. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu: o que está escrito na lei? E o jovem respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou: e eis o segundo: ama ao teu próximo como a si mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Então a gente diz que é difícil perdoar, mas queremos ser felizes. Como você vai ser feliz se você não perdoa? Como você vai ser feliz se você guarda a mágoa no teu coração? Tudo você se ofende, tudo você fica irado. É impossível. Que Deus é amor. Ele nos criou por amor. O nosso maior alimento aqui na terra e no universo é o amor. O amor é uma força tão poderosa, diz Chico Xavier, tão poderosa, mas tão poderosa que Deus proibiu os homens maus de usar. Então, Jesus, como diz Leon Denis, é o reflexo mais puro do amor. Jesus é o reflexo mais puro do amor, é o espelho mais puro do amor. E os discípulos perguntou a Jesus: mostra-nos Deus. Jesus falou: como mostra-nos Deus? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos. Ele é o reflexo mais puro do amor. Como diz o benfeitor Emmanuel, é o médium de Deus. Tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho vos dito. Ele e o Pai é um. Ele diz, fala que ele é o reflexo mais puro do amor. E quando Jesus estava aqui encarnado entre nós, não só havia os discípulos que o seguiam, existia uma comunidade. Existia uma comunidade, homens, mulheres, crianças, idosos. Então, todo lugar que eles pregavam, tinha aquela comunidade que ia junto. Então eles conviviam, vamos dizer assim, como diz a Amália Rodrigues, de uma forma mais íntima com a presença física do Cristo. Eles se alimentavam, dos ensinamentos de Jesus, que eles bebiam um ensinamento na fonte. A gente gosta de vir na casa espírita, a gente se sente bem vindo na casa espírita. Por quê? Não é por causa do dirigente, não é por causa do médico, não é por causa do palestrante, é por causa dos fluidos que estão aqui. Por causa dos representantes do Cristo que está aqui. Isso faz com que nós sejamos envolvidos com esses fluidos, com essas vibrações. E nós tomamos paz, vamos para a casa mais leve. Então você não vai na casa, você vai no encontro com Jesus. É assim que a gente deveria pensar, vai no encontro com Jesus. Tanto é que você sente o efeito de tudo isso quando você volta para a sua casa. Você vem de um jeito e volta de outro jeito. E eles conviviam fisicamente com Jesus toda noite. Imagine o que aquela comunidade recebia da fala de Jesus. O que elas recebiam dos fluidos que emanavam do corpo perispiritual de Jesus. Imagine o que eles recebiam dos assessores de Jesus, os anjos, arcanjos, serafins, que estavam ali o tempo todo para de Jesus. Dá para a gente imaginar as vibrações que eles sugavam e que Jesus distribuía. E era tão poderosa que a gente viu um exemplo da mulher hemorrágica, que falou: se eu encostar só nas suas vestes, tenho certeza que serei curada. E quantas curas Jesus fazia por noite, por tarde, por manhã, é incalculável. Ele curava várias pessoas, a noite toda, a tarde toda, de manhã, sempre quando ele estava pregando, várias pessoas saíam curadas. Uma que eles impunham a mão, outras que só de ouvir os seus ensinamentos ficavam curadas. Outras que só encostavam nele, outras que só de sentir a energia que emanava do seu ser,
as pessoas ficavam curadas. E elas, essa comunidade, convivia todo dia com Jesus. Como a irmã falou, né? As pessoas, né? Ele falou das cadeiras vazias, falou que as pessoas faltam, né? Boa vontade. Só tem boa vontade. Imagine, eles tinham boa vontade? Eles tinham ótima vontade. Tinha chuva que impedia deles ir? Não. Eles iam para as catacumbas, eles iam para o cemitério. Imagine se nós tivéssemos que ir para o cemitério de São Vicente para ouvir o Roberto falar. Quem ia? Fala sério. Ainda mais chovendo. Ninguém ia. E eles iam. Por que eles iam? Eles sabiam com quem eles iam se encontrar. Eles sabiam o que eles iam encontrar lá. Então a gente lê os livros de Emmanuel, vê o que eles faziam. O sofrimento daqueles primeiros espíritas era um sofrimento terrível. Eles perdiam literalmente a cabeça. Eles eram jogados no azeite quente. Eles eram devorados por leões. E eles não tinham medo da morte. Porque para eles a morte não existia. E para nós ela existe? Se a morte estiver na esquina e você mora para lá, você vai para lá ou dá a volta? Isso é sabedoria. Aí depende, né? Aí varia, né? Então eles não temiam. Nós temos ainda essa insegurança, né? Então ela fala aqui do amor. Então quando Jesus foi crucificado, foi condenado à morte, Maria foi até a sepultura onde Jesus, o corpo de Jesus estava enterrado, que era colocado numa caverna, né? E colocava uma pedra. Ela foi até lá para ver Jesus e a sepultura estava aberta. E ela olhou e viu que tinha um anjo assim em cima da sepultura. E o anjo falou para elas assim: o que tu procuras? Jesus? Ela aonde colocaste o meu Senhor? Diga para mim, eu vou pregá-lo. Eu falei: ele não está mais aqui. Diga aos seus irmãos que vá para Galileia, que ele vai encontrar com vocês lá na Galileia. E as duas, Maria, mãe de Jesus, e Maria Magdala, saíram em direção aos discípulos para contar a novidade. Chegou lá, no caminho elas encontraram o homem que estava vindo. E quando se aproximou, elas viram que era Jesus. Ela falou: é o mestre. Aí se jogaram aos pés de Jesus para beijar. E Jesus falou assim: eu ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos, diga para que vá para a Galileia, que eu vou encontrar com eles lá. E eles foram para a Galileia, e lá estava a comunidade toda apavorada: mas Jesus morreu, e agora? O que vai ser de nós? Se tinha um órfão, né? E elas iam para um lado e não para o outro. Mas Jesus ressuscitou a filha de Naim, ressuscitou a Lázaro. Se ele trouxe algumas pessoas do mundo dos mortos, então ele também vai vir do mundo dos mortos. Mas eles estavam ainda meio inseguros e sentiram uma força que conduzia eles tudo para o mesmo local onde Jesus se pregava. E eles foram traídos para lá, e os discípulos também foram para lá. E naquela reunião, João, evangelista, ainda jovenzinho, sentiu-se tocado no seu coração e foi fazer a preleção. Ele veio falar da vida de Jesus, da vida após a morte e tal. Quando o povo que estava assim, de frente para João, perceberam uma luz que apareceu ao lado de João. E daquela luz apareceu a figura de um homem, de rara beleza, de beleza inenarrável. E eles falaram assim: é o mestre, é o mestre. E João parou de falar, e quando olhou, apareceu Jesus ao lado de João. E Jesus disse assim para eles: a paz seja convosco. Agora ao vosso lado, outra vez, e rogo-vos mais, e logo mais com meu Pai. Nunca, porém, me apartar-vos-eis, nem vos deixarei. Então aqui Jesus fala: agora com vocês, e logo eu vou para o Pai, mas eu nunca vos separei de vocês. Eu sempre vou estar com vocês. E segue Jesus falando: sois a terra generosa, e eu sou a semente da vida. Olha que Jesus fala para eles, que eles eram a terra generosa, e Jesus era a semente. Se não morre o grão,
não se enriquece à mesa de pão. Ou seja, eles eram a terra generosa, ou nós somos a terra generosa. Se Jesus, como semente, não morrer, a nossa mesa não vai ter o pão com fartura. Ele precisava morrer para que nós tivéssemos o alimento que temos hoje. Hoje nós temos a doutrina espírita, temos a lei da reencarnação, temos todas essas informações hoje que é fruto da semente que morreu há mais de 2000 anos atrás, que é Jesus. É preciso que eu suba ao Pai, e quando eu subir, eu vos mandarei um outro Consolador que ficará convosco eternamente. É o fruto da semente que morreu, e nós estamos colhendo o fruto. Eu faço uma pergunta para vocês: é fácil perdoar? Ai, gente, não faz isso não. É fácil perdoar? Até o final, depois vocês me respondem. Deve botar a mesma aqui? Tá. Eu sou a vossa esperança. Ele fala aqui, ó. Sois a minha paixão e a minha longa dor. Olha aqui, Jesus fala. Que nós somos a sua paixão e nós somos o longo sofrimento dele. Ele sofre até hoje por nós. Imagina ele vendo essa guerra que acontece lá no Oriente Médio. Será que ele fica feliz? Imagina ele vendo no Rio de Janeiro, onde está acima lá no céu, o nosso lar, a matança que fizeram agora. Você acha que ele fica feliz? Não, né? Então ele fala que nós somos a sua longa dor. O amor da minha vida, nós somos o amor da vida dele. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim caminhareis em inquietação crescente. Eu sem vós sofrereis solidão. Então ele fala que ele sem nós, ele sofre a solidão. Então Jesus fala aqui, a Mara Rodrigues traz para nós, Jesus faz uma verdadeira declaração de amor para nós. Uma verdadeira declaração para nós. Ele fala aqui, sem mim sofreremos, sem ele sofreremos inquietação crescente, vamos estar sempre em grande sofrimento. E ele sem nós, ele sofrerá solidão, ele vai se sentir só sem nós. Dá para imaginar uma coisa dessa? Ele fala para nós: vinde novamente a mim, para que fôssemos até ele, e deixai que ele faça morada dentro de nós. Como que Jesus vai fazer morada dentro de nós? Nós acabamos de falar que não vamos perdoar. Você acha que ele fica feliz em morar em nossos corações? Um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Vocês acham que ele fica feliz ao nosso lado? E nós falamos: Jesus, faça morada na minha casa. Jesus, venha na minha casa. Na nossa casa tem briga, tem ódio, tem barulho, tem inquietação. Ele não vai fazer morada na minha cabeça. E você também não vai ouvir os seus ensinamentos. É preciso que aprendamos a fazer silêncio para podermos ouvir o nosso anjo da guarda. A gente faz, vocês conseguem ouvir o seu anjo da guarda, que é representante da divindade ao seu lado? Vocês conseguem ouvir ele? Ele conversa com vocês? E vocês ouvem ele? Seja sincero. É preciso fazer silêncio. A gente está sempre ouvindo música, a gente está sempre irritado, a gente está sempre gritando, a gente está sempre preocupado. O anjo da guarda está ali querendo falar com você: meu filho, pelo amor de Deus, se acalma um pouquinho. Você está sempre agitado. É preciso a gente aprender a fazer silêncio. Qual é a hora da gente fazer silêncio para ouvir o nosso anjo da guarda? É à noite, antes de deitar, fazer a sua oração, ouvir um pedaço do Evangelho e fazer silêncio. Edivaldo, que ele, eu não me lembro qual foi um espírita que havia desencarnado, e Joana diante falou assim: olha, essa noite eu vou te levar para ver fulano que tinha desencarnado. Edivaldo ficou feliz, e à noite, durante o sono, ela levou ele até uma colônia. Estava lá o recém-desencarnado, e ela tinha falado assim no caminho: Edivaldo, faça silêncio quando chegar. E quando ele chegou lá, que viu a pessoa na colônia, no hospital, né, ele falou: nossa, ele começou a pensar: nossa, como ele está bonito, está jovem, está não sei o que maravilha. Ela olhou para ele e falou assim: eu disse, faça silêncio. Você entendeu? Imagine se ele lá está fazendo barulho, mas e nós aqui, nós fazemos silêncio?
A pessoa chega aqui, a ver não sei explicar. Olha lá, a placa. Aqui o silêncio já é uma prece. Vocês fizeram silêncio depois que eu estou aqui? Ou ficou pensando no feijão, numa coisa, no patrão, na conta, no filho, no neto? Ficou. Então não fez o quê? Silêncio. Isso o bom Espírito está só querendo passar uma mensagem para você. Você ouviu? Não ouviu. Até 8h30, né? Não, até 9 horas, né? Todos os lugares 8 horas, aqui é ao contrário, né? Aqui é até as 9. Tem que correr. Amai-vos sempre, eu vos peço. Seja o vosso sinal o amor. Olha o que ele fala. Amai-vos sempre. Seja o nosso sinal o amor. Só o amor liberta o homem. Por muito amardes, serei perdoado, amados e felizes. Então ele fala para a gente amar bastante, porque o amor atrai forças amorosas, né? Então é uma construção individual nossa, de cada um. Estava lendo o livro Paulo Estevam, tem uma passagem de Paulo que ele toma uma bastonada, um bastão na boca de Paulo, e corta e sangra, né? E ele diz assim para o seu agressor, ele disse para o seu agressor: eu já criei no meu mundo íntimo um mundo de paz e serenidade. Olha o que ele fala: já criei no meu mundo íntimo, um mundo de paz e serenidade. Você pode quebrar a minha cabeça, você pode matar o meu corpo, mas a minha convicção você não tira. Olha o mundo, e tu vê que Emmanuel narra que Paulo nunca perde a serenidade e a paz. E isso irritava os seus adversários, que ele estava sempre com aquele olhar sereno, sempre em paz, por mais que agredia, que feria, que maltratava ele nunca se irritava, ele nunca perdia a paciência, ele nunca deixava de amar os seus agressores, estava sempre em paz, cada um segundo as suas obras. E a nossa obra é essa construção interior, esse mundo de paz interior, de serenidade, nunca perder o equilíbrio, nunca se desmoronar, nunca se irritar. É um trabalho longo que vai milênio, mas há 2000 anos atrás os primeiros espíritas já iniciaram esse trabalho. Quem é os primeiros espíritas? Quem são os primeiros espíritas? Vocês não sabem? Os cristãos. Eles não conversavam com os mortos, eles não faziam essa sessão espírita dentro das catacumbas, os espíritos não conversavam diretamente com ele. Então eles eram os primeiros espíritos. Nós somos trabalhadores da última hora, os primeiros já fizeram o trabalho. Por enquanto não sereis compreendidos, olha, nem amados. Por enquanto não sereis compreendidos nem amados. Ao contrário, sereis odiados, perseguidos. Vossos suores, lágrimas, sangue, lavarão vossas culpas e prepararão vosso amanhã. Então ela fala aqui do sofrimento de que quem prega o amor, quem vive o amor, vai passar. Por quê? São as nossas lágrimas que vão lavar os nossos pecados de vidas passadas. Que nós trazemos crimes, erros de vidas passadas, não é verdade? Quem aqui não sofre? Quem aqui não tem problema? Quem não tem problema em casa, no trabalho, no financeiro, doença, que é resquício de reencarnação passada. Então ele fala que as nossas lágrimas hoje, os nossos choros, vão lavar os nossos pecados do passado. Sereis tidos por endemoniados e loucos, ultrajados, nos mais caros anseios e esperanças, por minha causa. Lembrai-vos de mim, recordai-vos, eu venci o mundo. Não podereis vencer no mundo das ilusões e dos triunfos entre os homens e paixões. Vossos ideais em meu nome serão violados, confundidos, e vosso nome, por amor do meu, 1000 vezes pisoteados. Tendes bom ânimo. Então ele fala aqui do sofrimento que os galileus iam passar. Então serve para nós espírita das dificuldades que também vamos passar. Está chovendo? Vem ao centro. Está com dor? Vem ao centro. Está feliz? Aí que deve vir mesmo. E a gente tem se, né?
será que eu vou, se eu não vou, né? De que maneira os Espíritos influenciam nos nossos pensamentos? De maneira tal que muitas vezes vocês são dirigidos por eles, e nós somos dirigidos pelos Espíritos. Às vezes você fala assim, hoje eu vou tomar um passe nos semeadores, a palestra do Roberto, eu vou lá tomar um passe. Esse é o primeiro pensamento. Depois vem o segundo pensamento. Eu não gosto muito da palestra daquele negão. Já fui lá, eu não vou não. O primeiro pensamento é seu, diz os Espíritos, e o segundo são nossos. Compreenderam? O primeiro pensamento é seu. Hoje eu vou no centro. O segundo, não vai não. Para quê? De novo. O segundo é do Espírito, que põe preguiça para você não vir. Tudo passa, menos o amor. Olha, tudo passa. A dor não passa, o sofrimento não passa, a doença não passa. Ele fala que o amor não passa. Compensa amar então? Ou compensa guardar mágoa, guardar ódio? Compensa perdoar? É fácil perdoar? Agora todo mundo ficou na dúvida. Não sei, talvez. É bom ou é ruim ou é ótimo? Quem guarda ódio, quem não perdoa, está guardando o quê? Pressão alta, gastrite, AVC, infarto. Não é assim? Se tu ficar sem com ódio, você está gerando energia que vai danificar a sua própria saúde. Compensa? É um bom negócio? E quem perdoa? Não guarda, não gera essas doenças. Então vamos lá para terminar. Falta 5 minutos. Então vamos lá. Sois as minhas ovelhas amadas, e eu vos mando na direção de lobos vorazes, enfrentar as dificuldades da época. E hoje nós também saímos para enfrentar as dificuldades. Somos jovens, depois casamos, temos famílias, passamos por dificuldades, mas a vida é assim. Em que período da vida você mais aprende? Quando chora ou quando sorri? Pode responder, gente. Quando chora ou quando está feliz? A gente precisa chorar embora a gente não queremos. Mas é quando a gente mais aprende, que a lição fica gravada na sua memória. Se você olhar para trás, aqui tem pessoas mais assim, da minha faixa etária, já passaram por dores, dificuldades, perda. A gente fala, caramba, eu aprendi já isso, já aprendi aquilo. E o jovem ainda não. O jovem que é rebelde, porque falta passar pelo cadinho da dor, né? Ide, semeadores, não tenha medo. A gente seguir, não tenha medo. Que medo pode fazer os que matam o corpo, e nada mais conseguem eles que logo mais perderão seu corpo também. Não vos enganeis, caminhai, mesmo quando aparentemente tudo estiver contra vós, prosseguir, estarei convosco até o fim dos séculos. Então ele fala para a gente caminhar mesmo quando está sob lágrimas, sob dores. Continua caminhando, continua trabalhando no bem, continua exercendo o perdão, continua exercendo o amor, que Jesus está vendo, os Espíritos estão vendo, está te acompanhando, e mais tarde você vai receber o fruto de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Ignorados por todos, eu vos conhecereis. Abandonado pela multidão, estarei convosco. Perseguido pelo mundo, e eu ao vosso lado. Olha só. Perseguido pelo mundo, mas não por ele. Abandonado pela multidão, mas não por Jesus. Então era isso que os galileus, os cristãos passavam. Eles sofriam, eles choravam, mas nunca deixaram de trabalhar. E quando chegar o vosso momento de retornar ao mundo espiritual, tomar-vos-eis em minhas mãos e vos direi, baixinho, entrai na vida, vós que foste fiéis até o fim, e alegrai-vos. Agora ides, pregai e vivei o amor. Eu me vou, mas ficarei convosco. Ou seja, ele ia para o Pai, mas ficará conosco. A gente viu aqui que o primeiro e o maior mandamento da lei é o amor. E qual é o último? Jesus deixou o último mandamento. Vocês lembram qual é o último mandamento? Jesus, quando estava prestes a ser preso,
que ele fez a Santa Ceia para os discípulos, e depois ele foi para o Jardim das Oliveiras, onde Judas chegou lá com os soldados para prendê-lo, e o soldado perguntou: quem é Jesus? Jesus deu um passo na frente e falou: sou eu. Deixai os outros, é a mim que vocês querem. E quando o soldado mau foi pegar a Jesus, Pedro puxou a espada do soldado e cortou a orelha. Lembra dessa passagem? Cortou a orelha de Mauro. Cortou a orelha. Jesus pegou a orelha, ou Jesus pegou e cicatrizou a ferida. E disse para Pedro: Pedro, embanha a sua espada, porque quem com ferro fere, o ferro será ferido. Olha a lição que ele deu: quem com ferro fere, o ferro será ferido. E antes disso, lá na Santa Ceia, ele falou: o último mandamento eu vos dou, o último mandamento eu vos deixo, que amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. O primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo mandamento, amar ao teu próximo como a si mesmo. O último mandamento, amai-vos uns aos outros. E que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na bandeira da doutrina espírita, que fora da caridade, que Deus nos abençoe.